Ele é muito difícil falar de você, porque são oficialmente 18 anos de corre, mas eu sei que você, desde que pôs o pé nesse mundo, já está na luta, então acho que é muito mais que isso. Enfim, né? Artista monstra, jornalista, escritora, poeta. Ele, aqui a gente não gosta do termo poetisa, porque eu acho que poetisa diminui, e não é essa a ideia, né? Acho que poeta já está no feminino, e é grande, e é isso. Somos todas poetas. Só aproveitar e te agradecer por toda a ajuda que você deu pra gente na época da agenda da periferia também, né? Eu lembro que a primeira vez, o Sarau do Vinil está fazendo 9 anos agora, esse ano, e a primeira vez que foi publicado um evento nosso em algum lugar, foi você na agenda da periferia, a gente até chorou. Eu queria agradecer, eu amo o Sarau do Vinil, né? Para mim é uma honra, né? E ter feito esse trabalho também com a Agenda Cultural da Periferia, né? Fomentou muito os nossos trabalhos, para ter visibilidade, né? Muitos eventos, né? Foram mediatizados após, né, serem publicados na Agenda da Periferia, porque a gente tinha um trabalho de mandar os exemplares da Agenda da Periferia para os jornalistas, né? Então, é um trabalho que eu tenho muita honra de ter feito parte na Ação Educativa, um projeto que foi idealizado pelo Eleilson Leite, que é um grande fomentador e continua aí fazendo vários trabalhos bacanas, né, com o pessoal da periferia, né? Então, só gratidão, né, por esse processo. E aí eu tô recém-parida, né, e foi muito louco, porque eu lancei o Filha do Fogo, mostrar a carinha da criança. Eu lancei o Filha do Fogo dia 11 de fevereiro, no Sarau da Cooperifa, porque eu tinha uma viagem marcada para fazer o um lançamento no Texas, né, dentro de um congresso da contribuição das mulheres negras na América do Sul. E aí eu não queria ir com esse livro inédito para os Estados Unidos sem ter lançado na minha casa, né, junto com a minha família, recebido o abraço, né, e o carinho da Cooperifa, que é o meu sarau, né, o sarau que me fez, né, ser, contribuiu para ser a Elisandra que eu sou também. Eu sou muito grata ao sarau da Cooperifa, né, por tudo que o sarau da Cooperifa representa para a gente, que é do movimento cultural de periferia, né? O Sarau da Cooperifa e o Sarau do Binho são os nossos percussores de sarau, né? Eles dois que nos incentiva e nos incentivou a criar outros saraus, né? Essa proliferação de saraus se dá por conta, principalmente, desses dois grupos, né? E é muito bacana poder fazer parte dessa história. Então, no dia 11 de fevereiro, eu lancei o Filha do Fogo na Cooperifa, né, receber um carinho, uma energia mó gostosa. E aí lancei dia 18 de fevereiro lá no Texas, né? Foi bem bacana também, recebi a energia, foi importante poder viajar e levar literatura para fora do Brasil, né? Principalmente num país como os Estados Unidos, que a gente, de certa forma, reverencia muito a cultura afro-americana, né? Então foi muito bacana, muito significativo. E aí, dia 4 de março, eu fiz o lançamento oficial, com uma programação na Ação Educativa, né? A Ação Educativa aqui é uma parceira, né? Eu sou grata de ter trabalhado lá, e o fato de ser parceira também da Ação Educativa, né? Principalmente pela figura do Eleilson Leite, que está sempre abrindo as portas, né? Então, a gente fez um lançamento no dia 4 de março, unindo duas coisas que eu tenho me dedicado, né? Que é literatura e espiritualidade, né? Então, o meu babá fez a cerimônia, a gente levou a representação de Xangô e a representação de Oiá, né, de Ansan, para dentro desse evento literário, né? Então, a gente fez um pequeno xirê, saudando Exu, né? Então, para mim foi muito emocionante, né? Porque eu estou nesse desafio de unir espiritualidade e literatura, mas de uma forma que todas as pessoas possam se sentir representadas e acolhidas. E aí, o Filha do Fogo é o meu primeiro livro de contos, né? A capa está sendo mostrada aí, eu querendo mostrar de novo, né? Porque a capa está linda. Inclusive, mais tarde, né, tem a Preta Ilustra para falar também um pouquinho, né, do que foi a participação
dela no livro, mas o trabalho dela em si. Eu comecei a ideia do Filha do Fogo com muita insegurança por ser um universo que eu não conhecia, né? Na poesia, a gente tem a possibilidade da pessoa ler o poema, não entender ou interpretar de um jeito que a gente não quis dizer, e a gente diz, é poesia. Poesia tem várias aberturas, né, para diversas interpretações. E dentro da prosa, não, a gente constrói um caminho para o personagem, a gente constrói uma imagem desse personagem, o contexto histórico que esse personagem está inserido, e isso é muito fácil de cair em estereótipos, né? Por exemplo, né, a questão do cabelo crespo, né? A gente sai da ditadura do liso, do cabelo crespo não, do cabelo cacheado, e entra nessa ditadura de ter o cabelo cacheado. Nem toda mulher negra vai ter o cabelo cacheado, né? E eu digo que a maioria tem cabelo crespo, que não vai cachear nunca, né? A questão do corpo, né? O corpo da mulher negra é um corpo que não é um corpo magro, né? Da maioria das mulheres. Então a gente tem diversas formas. E aí, dentro do livro, por ser conto, prosa, um universo que eu estava, né? Eu conhecia muito bem enquanto leitora, mas enquanto escritora sempre foi desafiador. Então, eu estou muito orgulhosa de como o livro se desenvolveu. Eu tive a honra de ter, pela primeira vez, o projeto gráfico da Silvana Martins, né, que é uma mana que foi minha professora de design quando eu era mais jovenzinha, né, ela também é mais jovem. E a gente sempre teve o desejo de fazer alguma coisa juntas. E aí, como eu estava muito insegura, eu comecei a me comprometer com as pessoas. Então, a primeira pessoa que eu me comprometi publicamente foi com a Silvana Martins. E aí, eu, né, conversei com ela, falei, tenho um determinado valor, se você toparia diagramar, fazer um projeto gráfico. Ela topou. E aí, a segunda pessoa que eu conversei foi a Preta Ilustra. Queria mandar um beijo para Elo Ribeiro, para Sandrinha, tem várias, a Ione, linda, né? Tem várias, a Eliana, né? Tem várias pessoas aí mandando uns beijos. Obrigada, tô morrendo de saudade da rua, de encontrar vocês. Às vezes por acaso, às vezes combinado, né? E aí a segunda pessoa que eu me comprometi foi a Preta Ilustra. No período, ela estava com vários trabalhos, ia lançar uma exposição, ela estava com a agenda bem apertada. E aí eu falei para ela, olha, eu quero você, porque você tem um trabalho lindo, tem, né, a questão da religiosidade, que ela é de Umbanda, então eu queria trazer esse axé dentro do livro. Né? O Migiba, enquanto editora, a gente tem algumas missões e alguns valores, né? Então, dentro das publicações do Migiba, só participam mulheres negras. A gente brinca que a gente só não consegue controlar na gráfica, né? Então, a gente tem isso como um valor, assim. Eu também faço parte do Sarau das Pretas. No Sarau das Pretas, a gente tem uma liberdade maior de trabalhar com outras pessoas, que é bacana também. Mas dentro do Migiba, ele já foi construído para ser um trabalho somente feito por mulheres negras. Claro que a gente encontra vários parceiros, né, e parceiras que vêm para somar o trabalho, mas a cara pública que vai aparecer vai ser sempre da mulher negra, né? E isso gera alguns incômodos, né? Eu queria falar desse livro aqui, que é o Pretexto, que vocês lançaram, né? E esse livro é um livro, cara, é um dos livros mais bonitos que eu já li, assim. E eu lembro que na época do lançamento vocês fizeram lá no Sarau, e depois lendo com calma o livro e tal. Cara, como esse livro é bonito e como esse livro é importante, assim. Pra gente do Sarau ele tem uma significância muito grande. A gente depois acabou levando várias pessoas que participam do livro, vários poetas que participam do livro, para fazer lançamentos e, enfim, edições solos fora do livro. E esse livro representa muito para a gente. A gente queria comentar, que você comentasse também um pouco do Pretextos, que é um livro bem, bem bonito, bem importante, né? Beleza, falo sim. O pretexto, né, antes eu vou falar um pouquinho de pretexto para a gente não perder, e depois eu quero ler um dos contos, né? Apresentar uma das crianças, né? Uma das meninas. Sim. O pretexto foi uma provocação, né? O coletivo Migiba tem 4 publicações.
é o Águas da Cabaça, de 2012, o Pretexto de Mulheres Negras, de 2013, o Terra Fértil, foi em 2014, e agora, né, o primeiro livro de contos, que é o Filha do Fogo, em 2020, né, teve um vácuo aí de publicação. E aí o pretexto, para contar a história de pretexto, eu tenho que contar sobre o Águas da Cabaça, né, a gente publicou Águas da Cabaça, que é meu livro de autoria, em 2012, e naquele momento, né, a minha primeira publicação é de 2007, com o Punga, né, então eu, a Dinha, né, a gente é um dos primeiros nomes de literatura periférica que publicou livros, né, porque tem essa questão, a gente tem várias poetas maravilhosas, né, que frequentam sarau, que interpretam, né, muitas escrevem, né, seus textos autorais, mas a questão da publicação do livro em si, a gente tem poucos nomes ainda, né? De mulheres negras, periféricas, tal. Hoje, a gente já tem um pouco mais, né? Que a gente já tem aí, né? Um bom tempo de caminhada, né? Os saraus, né? Já tem quase em torno de 20 anos, né? Se a gente for datar o sarau do Binho, né? Então, já tem uma caminhada aí. E aí, em 2012, quando eu lancei o Águas da Cabaça, tinha muito um lance de receber muitos convites para mesas, né? E aí eu sempre falava assim, chama Elisandra, que aí não precisa chamar outra mulher. Tipo, isso é o que eu imagino que tenha sido os diálogos, né? Chama Elisandra, que já representa a mulher e já representa a mulher negra. Então, nesse período, dificilmente eu dividi mesas com mulheres não negras e mulheres negras. Então, era sempre... E aí, dentro dessas mesas, meu assunto virava exceção. Então, estava sempre falando de machismo e racismo. Claro que meu combate a essas duas, né, questões, todo mundo sabe da minha militância em relação a isso, mas tem uma hora que você quer falar de literatura, você quer falar do texto, né? E acabava não rolando. E aí eu falava assim, por que vocês não convidam outras mulheres? E aí sempre falavam que, porque elas não têm livro publicado. Então o pretexto foi um pretexto realmente de dizer, olha, agora elas têm um livro publicado, é uma antologia, mas tem a história, tem a biografia, tem a foto, né? E tem duas poesias, né? Tipo, geralmente o espaço que a gente tem para falar em mesa é isso, né? Mostrar nossa cara preta, falar a biografia e no máximo ler 2 poemas, né? Quando muito, né? E aí foi bem bacana, porque no dia do lançamento a gente fez várias coisas provocativas, né? E depois, hoje, com outra cabeça, fala assim, aí eu não sei se foi erro ou se foi acerto. Porque no dia do lançamento a gente não vendeu o livro. A gente distribuiu, mas não era a festa do caqui, né? Porque eu, quando vou num lugar que tá dando livro, eu já quero pegar 10, né? E aí era assim, a pessoa ganhava um livro, né, pela participação, e se ela quisesse levar para alguém, ela tinha que comprar. Então, o livro foi distribuído para as pessoas que estavam lá, e se ela quisesse levar, ela comprava, né? E aí foi bem bacana que a gente vendeu mais de 100 livros, mesmo assim, distribuiu mais 200. As autoras, quando a gente participa de antologia, normalmente a gente recebe no máximo 2 exemplares, né? Quando muito, né? Geralmente um exemplar, 2, assim. E a gente tinha uma proposta ousada com pretexto de que as autoras pudessem vender seus livros nos eventos que elas iam participar. Como os projetos, os 3 primeiros livros do Mijiba, estava dentro do projeto do Vai, né? Vocês que já acessaram o Vai sabem que são projetos de baixo orçamento, né? Apesar de ser uma grana, o montante ser significativo, quando a gente vai repartindo, né, a gente percebe que é pouca grana, né? E aí a gente pagou simbolicamente os direitos autorais também, porque a gente falava assim, não, a gente quer valorizar enquanto escritora. Tudo aquilo que eu queria enquanto escritora, a gente conseguiu implementar no projeto, mas eu estou falando de um projeto de baixo orçamento, né? Então, valores autorais de R$100, né? A gente distribuiu para as autoras, né? A gente repartiu a cota, cada uma recebeu 20 exemplares. Então, foi muito bacana, isso é em 2013, né? Então, tem praticamente, vai fazer 7 anos da publicação do Pretexto.
Ele foi um livro que foi lançado em outubro de 2013, e quando chegou em novembro, a gente não tinha mais nenhum exemplar e também não tinha dinheiro para fazer nova tiragem, né? Porque quando está dentro de um edital, a gente consegue pagar a ilustração, né? Pagar, né, o projeto gráfico, revisão, mas para reimprimir é a parte mais cara, né? A gente, para fazer um livro hoje, a gente gasta em torno de 10 mil reais, 10 a 12 mil reais, dependendo de quanto você vai pagar para fazer o projeto gráfico, né? Mas de impressão, a maior parte, né? O valor mais caro de fazer um livro é a impressão, né? E aí, e também não vale a pena para a gente que tem essa proposta de disseminar a literatura, não vale a pena a gente fazer poucos exemplares, porque o livro fica mais caro, né? Então, quanto mais exemplares a gente imprime de uma vez, mais barato o exemplar fica, né? Então, tinha essas várias, né? Esses vários desejos, esses vários anseios, que era dizer que sim, a gente tinha escritoras negras que podiam ser convidadas para a mesa. Inclusive, a escolha das escritoras, alguns brincam que são as amigas da Elisandra. Graças a Deus, são todas minhas amigas, né? Mas são mulheres que são referências nos saraus, né? A gente tem a Rosidória, que é a musa da Cooperifa, a Alain de Freitas, né, que tem o sarau Literatura Nossa lá, junto com seu companheiro Sacolinha, né, a própria Raquel Almeida, que tem o Elo da Corrente, né, junto com o Michel, né, com Douglas e outras pessoas também, né, então foi proposital, assim, não foi também escritoras aleatórias, tem as capulanas, né, que 3 das capulanas participaram, então eram também as mulheres negras que estavam no entorno, né? Infelizmente, a gente já tem mulheres que faleceram, né, que participaram do pretexto de mulheres negras e que não está mais com a gente, que é a Tula Pilar e a Elis Regina, né, perdas assim muito significativas, né, e que vai fazer e está fazendo muita falta para a gente. Outra coisa, né, a gente não inventa roda nenhuma. Não tirei o pretexto do nada da minha cabeça, né? Em 98, mulheres do Rio de Janeiro, da ONG Crioula, fizeram o primeiro prêmio literário, né? Inclusive a Conceição Evaristo e a Elisa Lucinda eram as da comissão julgadora desse prêmio literário, e elas homenagearam a Lélia Gonzalez. No pretexto de mulheres negras, a gente também perdeu uma poeta super importante para a cena, que é a Maria Tereza. Ela faleceu em 2010, ela tinha publicado pela Edições Toró, Negrices em Flor, e a gente, é um nome que a gente não pode deixar esquecer também, né? Então, infelizmente, a gente já tem as nossas mulheres negras que não está mais com a gente, que a gente tem como missão levar os nomes, né? Porque senão a gente já é invisível, né? Já é invisibilizada. Se a gente não menciona esses nomes facilmente vão ser esquecidos, né? A gente já é esquecido, né? Já é invisibilizado em vida e morte, isso é muito mais fácil, né? E aí pretexto foi essa ousadia, assim. A gente não é a primeira antologia de mulheres negras, né? A gente nem tem essa pretensão. Tiveram outros livros publicados antes, né? De outras mulheres, coletivos, inclusive, do hip hop, né? Então, mas a gente sabe da importância que a gente fez com esse livro, da gente fazer com que nossos companheiros de luta, né? Por mais que a gente tenha vontade e perspectiva de mudança, a gente está numa sociedade que é racista e machista, né? E aí os nossos próprios companheiros de trabalho acabam derrapando, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Inclusive os engajados, os que a gente acha que estão do mesmo lado dessa luta, às vezes são os que mais dão falha. É complicado. Eli, vamos de poesia ou você vai ler um conto pra gente? Eu vou ler um conto curtinho, né? Porque é bem bonito. Pelo visto, a gente vai passar setembro em casa ainda. É um conto que tem uma ilustração linda da Preta Ilustra. Opa, deixa eu ver. Chama Dona da Cumbuca. Jane era como uma folha solta, levada pelos ventos.
principalmente os que vinham acompanhados de cheiros de flores. Com seus 7 anos, ela sabia o dia exato da sua felicidade e dos convites irrecusáveis. E no começo da primavera, final do mês de setembro, era aquela euforia. Aprendeu a aguçar o seu olfato desde os 2 anos de idade, quando chegou naquela cidade miudinha. Toda aquela gente atenta no dia em que Jane recebeu o posto de uma das 7 crianças coroadas pela primazia. Todos os anos, naquela data, ela e o vento pareciam repetir a mesma rotina. Bem cedinho, era despertada pela alvorada que acompanhava o aroma característico daquele dia. Ela deixava-se levar pelo recado trazido pelo vento, passeava pela porta, perto da porta que exalava aquelas risadas das panelas, a batucada das facas e do pilão. Jane peregrinava na frente da casa da Dona Dudu, andava em câmera lenta. Dona Dudu era uma daquelas moradoras mais antigas do bairro. Aos seus 65 anos, trazia a intensidade de um café com mel e uma pele preta, sempre acolhedora, assim como a sua casa com as portas sempre abertas. Em sua morada, no batente de cima, tinha uma espécie de cortina de palha, conhecida como mariô. Havia naqueles momentos que o som dos atabaques e de uma sineta chamada de já durava por horas. Ela possuía muitos filhos. Nem todos moravam na sua casa, mas sempre a visitavam, trajando roupas brancas e tomando a bênção. Nessas ocasiões, a casa estava sempre cheia. E quando Jane passava, Dona Dudu sempre a avistava por entre as festas do mariô, lá de dentro, e gritava: "Ô, minha filha, diga para sua mãe que na hora do almoço vamos juntar as crianças, venha e traga sua irmã." "Tá, minha tia, eu venho. Dizem que as crianças só querem saber de doces." Jane não seguia essa regra. Ela pensava no arroz, no vatapá, no caruru, no xinxim de galinha e desenhava nos pensamentos suas mãozinhas negras mergulhadas na cumbuca. Mas esse ano estava tudo muito estranho. Jane ficou sabendo que a Dona Dudu não conseguiu o dinheiro para comprar os 2.000 quiabos que tinha prometido aos santos. Jane estava inquieta com essa situação. Tomou banho, brincou, assistiu televisão, mas a hora do almoço não chegava. Para se distrair, ela se debruçou na janela, olhou a rua e acompanhou uma formiga com dificuldade para subir a ladeira da porta. Seu alvo principal era a casa de Dona Dudu. Até que ela começou a sentir aquele cheiro forte que embriagava os seus sentidos e o fazia sonhar de olhos abertos. Avistou Dona Dudu acenando para que ela fosse até lá. Assim que chegou, viu as 6 crianças aguardando por ela, sentadas no chão em volta de uma toalha branca, com todo aquele banquete que somente os deuses e os privilegiados podiam degustar. A música apaziguou a sua angústia. Cosme e Damião, vem comer seu caruru. Eu hei de todo ano fazer caruru pra tu. Dona da Cumbuca, de Elisandra Souza. Eli, como faz para ter esse livro maravilhoso nas nossas mãos? Como que a gente acha? Quanto custa? Como que a gente acha? Como que a gente faz? Então, a gente também está se reinventando, né? A pré-venda ela foi feita pelo Literarrua, tem a venda no site do Literarrua, mas aí eu tô com uma venda direta e ostensiva, né? A pessoa me dá oi e já fala assim, ó, tô vendendo os livros do Coletivo Migiba, né? Tô me tornando a vendedora de Mary Kay, só que da literatura negra feminina, né? Até brinco, né? Eu sou vendedora, tipo, não sou escritora, eu sou vendedora, né? Então é só chamar no direct, chamar no Facebook ou no Instagram. O Filha do Fogo tá R$35. Eu estou conseguindo ir nos Correios às quartas-feiras, então tem um frete, um valor único aí para o território brasileiro de R$9, né? Então a gente está com os outros livros também, fiz uma promoção esses dias do Punga, né? O Punga está R$30
já com frete incluso, né? O Punga, que tem 13 anos, agora em maio a gente completou 13 anos, né, do lançamento, que foi um livro que abriu nossas portas, né, tanto para mim quanto para o Aquins, né, um livro que foi idealizado pela Edições Toró. Temos o Pretexto de Mulheres Negras, que está R$30, né, mais o valor do frete. Temos também o Águas da Cabaça. A gente não tem, né, no coletivo o Terra Fértil, mas a Jennifer fez uma nova reimpressão, então é só chamar a Jennifer no direct também para comprar o Terra Fértil, né, que está R$35. O Águas da Cabaça está 30, e aí esse valor de frete é R$9 por livro, né, porque é por peso, né, não é por pacote, né, então aí eu estou fazendo esse corre, quem quiser só chamar e eu mando pelos correios. Então tem um dia certo, né? Porque também não dá para ficar saindo todos os dias, né? Então consegui que a minha irmã me leva lá, né? Então nem pego o ônibus para ir, né? Então estou indo de forma o mais seguro possível, né? Um abraço aí para todo mundo que mandou um beijo, né? No comecinho e eu não consegui visualizar na hora. Mas foi lindo, né? Eu acho que é isso, é muita saudade da rua, de falar com as pessoas, né? A gente que fica só falando com a família, né? E a gente que é da rua, a gente já sai de casa é para fugir um pouco da família. E aí a gente está o tempo todo com a família, então a gente sente muita falta, né? Eu quero compartilhar um poema que eu fiz. Eu tô com uma página no Instagram chamado Literatura Negra Feminina. E aí eu abri um chamado, né, para as mulheres negras enviarem poemas de autocuidado e sobrevivência. Então eu recebi 40 textos, né, de 40 escritoras, né, de várias partes do Brasil, até de Portugal, né, uma moça que é descendente de Cabo Verde, mas mora em Portugal. E tá incrível, né, hoje o 26º dia de poemas. E aí eu fiz um dos poemas, né? Eu não ia participar, mas eu falei, mas tá tão legal, né? O pessoal pede para as pessoas enviarem poemas e não faz um, né? Eu tenho tido vários bloqueios, né? Criativos, né? Inclusive tem uns trabalhos de encomenda que você não consegue criar, né? E aí eu fiquei feliz que eu consegui fazer esse poema para esse momento. Eu vou ficar olhando meio para o lado porque está no computador aqui do lado, mas e aí, quero agradecer o convite, né, antes do poema. Obrigada por todo mundo que ficou aí na escuta, todo mundo que participou, né? E aí, se mantenham vivos para a gente se encontrar pessoalmente quando a gente pudesse aglomerar, né? Se mantenham vivos aí e cuidem-se. Repouso do meu orim. Meu quarto é um xirê. Dentro dele tenho proteção dos espíritos ancestrais que me cuidam, objetos sagrados e sambados. É minha quitanda que vendo a mim mesma. Quartinha cheia, vida próspera. Mandinga, ebó e cura. Meu quarto é um templo, residência permanente de Abaiomis. Tem espelhos, tem borboletas, discos, bolsas e afins. Montei altar para a deusa que sou eu. Culto dos meus múltiplos sorrisos, alicerce mágico dos meus poemas. Meu quarto é um santuário, morada de Xangô e Mano Brown, pôster de Miles Davis e Erykah Badu. Minha Padilha cubana e Nossa Senhora Aparecida. Imagens por todos os lados. Fotografias, estátuas e premiações. 1000 colares, 1000 sapatos, 1000 livros. Meu quarto é um relicário, assentamento de sabedorias, cafuné dos meus amores, guardador das minhas memórias, fuzuê dos meus pensamentos, calunga dos meus sonhos, repouso do meu orim. Então, eu fiz esse poema, né, para esse momento. Acompanhe lá a página, né, de Literatura Negra Feminina. E um beijo! Pô, Eli!